Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma ótima semana para cada uma das irmãs, em nome de Jesus. Espero que todos estejam bem. Hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana, que tenham tendo uma semana abençoada, uma semana recheada de bênçãos na presença do nosso Pai. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Jeremias 26, a partir do verso 1, minhas amadas irmãs. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio estas palavras do Senhor, dizendo: Assim disse o Senhor: Põe-te no trilho da casa do Senhor e dizer a todas as cidades de Judá que vem adorar a casa do Senhor, e todas as palavras que te mandei que lhe dissesse. Não esqueça nenhuma palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Minhas amadas irmãs, Deus está falando com Jeremias, que Jeremias falasse com o povo de Judá, com aquele reino, de Joaquim. Joaquim reinava naquela época, era o rei. E Jeremias era um profeta de Deus, que estava ali para falar, dizer o que Deus mandasse ele falar. Só que Jeremias, minhas amadas irmãs, falava da verdade, que era a palavra de Deus, e ninguém dava ouvido a Jeremias. Jeremias é conhecido como um profeta chorão, porque Jeremias sofreu muito, porque o povo não acreditava em nada que Jeremias falasse. E diz assim: Assim disse o Senhor: Põe-te no trilho da casa do Senhor e dizer a todas as cidades de Judá que vê adorar a casa do Senhor, e todas as palavras que te mandei que lhe dissesse. Não esqueça de nenhuma palavra. Deus falando aqui com Jeremias, para que Jeremias não esqueça de nenhuma palavra que ele mandou Jeremias falar. E esse povo aqui em Jerusalém, aleluia, ficava com raiva de Jeremias, porque Jeremias estava falando que Deus falava com ele. Jeremias não estava ali falando de A nem de B, mas falando do próprio Deus. Mandando ali o recado que Deus estava mandando para aquele povo rebelde. E aquele povo ali rebelde não queria saber das palavras do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E Jeremias disse: Assim disse o Senhor: Põe-te no trilho da casa do Senhor e dizer a todas as cidades de Judá. Então, Deus está dizendo: Jeremias, fala com aquele povo, diz tudo o que eu mandar tu dizer. Que esse povo de Judá, esse povo rebelde, esse povo só quer saber da vaidade, só quer saber das coisas do mundo. E o que o Senhor falava com Jeremias, Jeremias passava para o povo. Mas o povo não aceitava as palavras de Deus, como tem hoje da mesma forma, minhas amadas irmãs. Não é diferente daquela época, daquele tempo, há 2000 anos atrás. É o mesmo tempo de hoje. Se eu ou você falar de coisas do mundo, somos aplaudidos e somos vistos como bons. Mas se não falamos de coisa do mundo, somos o quê? Mal vistos e somos ali maltratados por aquele povo. Porque aquele povo, minhas amadas irmãs, só queria saber da vaidade, das coisas do mundo. Mas Deus, aleluia, Deus, Ele é vida, Ele é cura, Ele é liberdade. A palavra de Deus no livro de João: Conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Louvado seja Deus. E esse povo aqui não queria saber das coisas do Senhor, não queria saber das coisas de Deus, queria saber da vaidade,
dos prazeres da vida que eles queriam fazer. Louvado seja Deus. E com Deus não é dessa forma, minhas amadas irmãs. Com o Senhor é viver com Ele, adorar somente a Ele, glorificar somente a Ele e viver para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus que Ele quer para mim e para você, como falar para Jeremias. E aqui nesse versículo, louvado seja Deus, e assim disse o Senhor: põe-te no trilho da casa do Senhor e dizer a todas as cidades de Judá que venha e adore a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesse, e não esqueça nenhuma palavra. Aleluia. Então Deus está falando com Jeremias para que ele não esqueça das palavras que ele está mandando ele falar. Não esqueça. Louvado seja Deus. Bem pode ser que ouça e se converta, cada um do seu mau caminho. Bem pode que ele ouça a palavra e se converta. Porque a palavra de Deus diz: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. É ouvindo a palavra que meu coração vai gerar fé. Eu vou me converter à palavra diante do Senhor para que eu venha entender a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E as coisas de Deus, minhas amadas irmãs, não é como você quer, não é como eu quero. É como Ele quer, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Louvado seja Deus. E esse povo não queria ouvir a palavra, por quê? Porque não queriam se converter. Queriam viver da maneira que eles queriam, da maneira que eles achavam melhor a viver. Com as tradições, os costumes dos antigos, dos antepassados, como da mesma forma é no dia de hoje. Mas Deus, minhas amadas irmãs, Deus, Ele é Deus. Deus mandar você fazer algo, você tem que fazer. Se mandar a mim, eu tenho que fazer, porque Ele é Deus. Quem que vai querer ser desobediente ao Senhor? Ninguém. Porque Ele é poder. Ele é vida, Ele é cura, é libertação, é convenção. E Deus falando para Jeremias, para que ouça, aleluia, e venha e adore a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que Ele dissesse. Não esqueça nenhuma palavra. Bem pode ser que ouça e se converta cada um dos seus maus caminhos. Que palavra maravilhosa, minhas amadas irmãs. Ouvir a palavra de Deus e se converter. Deixar as coisas velhas e ser uma nova criatura diante do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui diz: desde ouvir, diz-lhe, pois assim diz o Senhor, não me tendes ouvido, para que andeis nas minhas leis, que pus diante de vós, para que ouvisse as palavras do meu servo, aleluia, e os profetas, que eu vos enviei. Então, ouvir as palavras dos profetas e dos servos de Deus, porque eles falam de quem? De Deus. Falando da palavra. Eles não falam deles mesmos, deles próprios. Não. É falando de Deus, de Jesus Cristo. Que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, como Deus disse: eu mando os meus profetas e os meus servos para falar a palavra de Deus. A Bíblia ficou, Jesus veio para o mundo, aleluia, para curar, para libertar, como Ele fez durante 3 anos, e subiu para o céu, e deixou a palavra dEle, e deixou o Espírito Santo dEle, para que através da palavra você ouça a palavra de Deus e se converta. Deixe os seus maus caminhos e venha para o caminho, deixe os caminhos das trevas e venha para o caminho da luz. Porque é a luz que nos dá vida verdadeiramente, minhas amadas irmãs. É a luz que nos dá alegria verdadeiramente do nosso coração. Quem é a luz? A luz é o próprio Jesus. A verdadeira palavra de Deus. É ela que nos dá vida, que nos dá entendimento da palavra de Deus. É o Espírito Santo. Para que eu e você vivamos diante da palavra. Jeremias falava da palavra de Deus, mas ninguém queria ouvir Jeremias.
Ninguém queria saber que Jeremias falasse de Deus, porque eles queriam saber das vaidades. Eles queriam saber dos costumes deles, de viver da maneira que eles queriam e acabou-se. Da mesma forma, é hoje, no dia de hoje, aleluia. Falamos da palavra, falamos de Jesus, do Salvador, daquele que quer salvar, quer libertar, quer curar. Mas poucas pessoas querem dar ouvido à voz do Senhor. Aleluia. Então é diferente da época de Jeremias para hoje? Não, é a mesma coisa, minhas amadas irmãs. Porque ninguém quer ouvir a palavra. Porque a palavra, ela é vida, minhas amadas irmãs. A palavra é cura, aleluia. Ela liberta, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Conhecerei quem? Conhecerei a palavra de Deus. Conhecerei o próprio Deus, que a palavra é o próprio Deus. É o próprio Jesus na minha e na tua vida. Porque é Ele que faz aquilo que você precisa e necessita dentro da tua casa, na tua família e na tua parentela. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. Creia em Deus. Creia no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tu e tua casa se salvará, como estará escrito no livro de Atos dos Apóstolos. E que Deus te abençoe. Que dê o restante da semana, um final de semana abençoado, recheado de bênção na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te cubra de bênção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu peço ao meu Senhor que lhe cure, que liberte e seja abençoada em nome de Jesus.